Escola Estadual Professora Nilce Conceição de Lima, Educação Pública de Qualidade. Pessoas e pessoinhas dos sextos anos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Para aqueles que não me conhecem, sou o professor Paulo Ricardo e essa aula foi feita em parceria com a professora Ana Maria. É importante falar que essa aula é um complemento das aulas do CMSP. Você deve assistir sempre as duas aulas, a nossa e a do CMSP. Nessa aula, iremos corrigir as atividades da aula anterior e depois falaremos sobre frações equivalentes. E lembre-se sempre, nas aulas remotas, essas que você faz as atividades na sua casa, assistir o CMSP e enviar esse formulário conta como a sua presença na semana. Por isso, não deixe de realizar suas atividades. Então, vamos lá! Observe o desenho a seguir e, para cada questão, assinale a alternativa correta. Exercício 1. A fração que representa corretamente a parte pintada de verde é 4 décimos, 6 décimos ou 10 quartos. Nesse exercício, vamos relembrar algumas coisas. Frações têm dois elementos, o numerador e o denominador. O denominador nos fala em quantas partes o todo foi dividido. Já o numerador é o número que indica quantas partes do todo serão usadas. No nosso desenho, o todo é representado por um retângulo e foi dividido em 10 partes iguais. Por isso, nosso denominador é o 10. Lembrando sempre que o denominador é o número que fica embaixo da barra. Dessas 10 partes, 4 estão pintadas de verde. Então, o número de cima, o numerador, é 4. Conclusão. A fração que representa a parte pintada de verde é 4 sobre 10, ou 4 décimos. Exercício 2. A fração que representa corretamente a parte pintada de branco é 4 décimos, 6 décimos ou 10 quartos. Assim como no exercício anterior, nosso denominador é 10, pois a figura está dividida em 10 partes iguais. Dessas 10 partes, 6 estão pintadas de branco e, por isso, o numerador é 6. Conclusão. A fração que representa a parte pintada de branco é 6 sobre 10, ou 6 décimos. Agora vamos falar sobre as frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, ou seja, elas podem estar sendo divididas em mais partes, porém representam exatamente a mesma quantidade. Observe os desenhos para entender melhor. Perceba que em todos os desenhos a parte pintada é igual, mesmo que cada um tenha sido dividido em quantidades diferentes. Em outras palavras, frações equivalentes são frações escritas de formas diferentes, mas que representam a mesma coisa. Existem várias formas de descobrir se duas frações são equivalentes. Uma delas é usando a simplificação de frações. Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor, até que não seja mais possível dividi-los. Ok, eu sei. Falando assim é difícil entender. Então, vamos ver alguns exemplos. Como podemos simplificar a fração 25 vinteavos? Podemos dividir o 25 e o 20 por 5. Os resultados são os seguintes. 25 dividido por 5 é 5. 20 dividido por 5 é 4. A forma simplificada da fração 25 vinteavos é 5 quartos. Podemos dizer que essas duas frações, 25 vinteavos e 5 quartos, são equivalentes. A forma simplificada de uma fração é chamada de forma irredutível. Agora é a sua vez. Simplifique em seu caderno a fração 9/18. Para finalizar, faça as atividades desse formulário e clique em enviar. Depois, vá para o CMSP, assista às aulas e faça as atividades da apostila Aprender Sempre. Teve dúvidas? Procure seu professor. Professor Paulo para os sextos anos A e B e professora Ana Maria para o sexto ano C.